Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Minhas amadas irmãs, o culto de hoje é em ação de graças. Amém. Por tudo que o Senhor é, por tudo que Ele tem feito por nós, mesmo apesar de nós. E a gente tem repetido isso muitas vezes aqui. Se a gente fosse parar para testemunhar das maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, mesmo apesar de todos os pesares, não tem sido fácil para nenhuma de nós, mas temos visto a glória de Deus na vida de todas nós. E eu agradeço de um modo muito especial a esse grupo. E hoje deu vontade de chorar, de ver tanta gente. Não era um choro de tristeza, mas um choro de alegria, emocionada por todas vocês que têm estado comigo, ombro a ombro. Repito, apesar de todos os pesares, nunca deixei de subir aqui e entregar a palavra do Senhor. E o Senhor hoje, Ele fale aos nossos corações de um modo vivo e especial. Eu vou ler um texto que está no Evangelho segundo João, se preferir apenas escute. João capítulo 12, versículos 25 e 26. São dois versículos curtinhos e eu vou lê-los juntos na sequência. Diz o seguinte: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor. Graças te damos por absolutamente tudo, até por aquelas situações que não têm sido tão agradáveis de vivenciar, mas que são absolutamente necessárias para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Que o Senhor possa ministrar no dia de hoje a cada uma de nós, de um modo vivo, de um modo singular, em nome de Jesus. Amém. Amém. Minhas amadas irmãs, a primeira coisa que eu queria dizer hoje é que seguir ao Cristo requer entrega e sacrifício. Eu tenho visto muitas tentativas de atrair membros para as igrejas, trazendo uma palavra de que cristão não passa por isso, não passa por aquilo, não passa por estreitos. Passa, e muitas vezes os estreitos são tão estreitos que nem passando de lado a gente consegue atravessar. E olhando para cada uma de vocês, para as histórias de cada uma de vocês, a gente reconhece a veracidade dessas palavras. Esse versículo, ele está exatamente no contexto que fala do episódio em que alguns gregos queriam ver Jesus. André e Filipe, discípulos do Senhor, vão comunicar, presta atenção nisso aqui, vão comunicar a ele do desejo dos gregos de vê-lo. E se você ler todo o contexto, Jesus responde de um modo que, ao olharmos grosseiramente, parece não ter entendido o recado. Na verdade, ele entendeu, e muito bem, o verdadeiro intento do coração daqueles gregos e de tantos outros, até mesmo dentre os judeus. Não é sem razão que justo aqui ele fale tão pormenorizadamente a respeito da sua própria morte e do desafio que teriam que enfrentar aqueles que queriam segui-lo. E esse desafio não foi enfrentado apenas naqueles dias, mas nos nossos dias. Nunca foi tão difícil seguir ao Cristo como nos nossos dias.
Muitas vezes as oposições estão dentro das nossas famílias, no meio da nossa parentela, no meio daqueles a quem chamamos de amigos. E o texto chama atenção para 3 verdades que no primeiro momento eu queria compartilhar com vocês. Primeira verdade: servir e seguir andam juntos. Não dá para dissociar servir e seguir. Em segundo lugar, seguir ao Cristo implica em sacrifício. E hoje as pessoas não querem ouvir falar em sacrifício. Em terceiro lugar, servir implica em abdicar da própria vida, se for preciso. Fácil não é. Mas que a nossa oração seja uma só: Senhor, fortalece-me em Ti e na força do Teu poder. Enche-me em todos os meus espaços, de modo que não haja lugar nenhum para as minhas vontades. A maioria de vocês tem passado por estreitos, como já fora dito, estreitíssimos, muitas vezes na área dos relacionamentos, entre irmãos, entre cônjuges, entre amigos, pelo fato de servirmos ao Cristo. E eu vou dizer uma coisa agora, eu queria que você não se assustasse. Não espere que as coisas melhorem de súbito. Há um tempo, há um percurso para a bênção percorrer até que a bênção, até que ela chegue às nossas mãos. E não se iludam. No meio das nossas agonias, no meio das nossas inquietações, a gente sempre enxerga as dificuldades como um ato de Deus, ou uma permissão de Deus para que o outro seja transformado. E invariavelmente, quando o servo de Deus que anda em fidelidade enfrenta esses estreitos, há um recado de Deus para ele. Ouviram? Ainda há situações, coisas, posturas, atitudes que precisamos tomar como servos de Deus, como servas do Senhor. E a área dos temperamentos tem sido uma das áreas mais fustigadas pelo nosso adversário. E essas palavras nos levam a algumas reflexões. Primeira delas, o contexto todo vai do versículo 20 até o 36. Vai ser a tarefa de casa de vocês ler, na verdade, todo o capítulo. O texto é rico e profundo, e só aqueles que têm olhos espirituais perceberão a profundidade do ensino trazido aqui. Seguir a Cristo implica em sacrifício da própria vida, se for preciso. O Dr. Russell Shedd, em seu comentário deste versículo, ele diz o seguinte: cada discípulo de Jesus deve ser outro grão de trigo pronto para dar a vida pela expansão do Evangelho. Uma atitude sacrificial que contrasta frontalmente com a filosofia hedonista dos gregos daqueles dias, da busca do prazer pelo prazer, da satisfação a qualquer custo das inclinações da carne. Jesus diz aqui, logo nos versículos anteriores: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. E aqui vale um sonoro aleluia, sim, né? E a gente hoje teve a notícia da partida da nossa irmã Aidil, irmã cheia da graça de Deus,
cheia do Espírito de Deus, que enfrentou um câncer muito agressivo, venceu aquele câncer. Exatamente no momento de tanta alegria, de tanta, de tanta exultação, ela sabe da traição de um ente querido, muito próximo a ela. E aquilo foi devastador sob todos os aspectos. Mas a irmã está consolada. A irmã está consolada. O Senhor é aquele que a sustentou com a sua mão direita fiel. E ai daqueles que se levantam como instrumentos para entristecer e abater os servos de Deus que andam em fidelidade. Em segundo lugar, Jesus reforça seu ensino sobre essa questão do Evangelho. Em 2 Mateus 16, 21 a 26, ele diz: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Eita, Pedro desmantelado da cabeça. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Aleluia. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Em terceiro lugar, a pergunta que não quer calar é: será que todo esse arrazoado de Jesus não serviu para afugentar aqueles que queriam vê-lo? Outro dia li uma frase muito interessante, atribuída a C.S. Lewis, um pregador do passado, e ele fala a esse respeito dizendo: se alguém procura uma religião que o deixe confortável, certamente não é o cristianismo. Uma verdade irrefutável: as ovelhas do Senhor são marcadas nas orelhas e nas patas. Elas o ouvem e o seguem, disse o reformador Lutero, a despeito de todo e qualquer sacrifício. Os que são de Deus verdadeiramente querem Deus e querem mais e mais e mais. Nunca se conformam com aquilo que já alcançaram do ponto de vista espiritual. Eu não estou falando de coisas, de ter coisas, mas de ter Deus. O cristianismo contemporâneo, no entanto, tem vendido uma imagem absolutamente oposta. Tudo se promete em troca de adeptos, riquezas, poder, saúde, uma vida prazerosa. Por isso é tão difícil encontrar aqueles que verdadeiramente queiram seguir e servir sacrificialmente o Cristo. Os versículos 34 a 36 do contexto dizem o seguinte: replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Segundo alguns comentaristas, aqui encerra o ministério público de Jesus, e daqui para frente ele passa a ministrar
aos seus discípulos reservadamente. Aí vem o quarto ponto. Muitos líderes têm apostado na ideia da postura de sucesso. Todos muito bem vestidos, com suas roupas de grife, dirigindo seus carrões importados, ostentando suas joias caríssimas, até se endividam para alcançar tais status. Uma busca frenética do prazer pelo prazer. Uma ressurreição do hedonismo, com toda certeza. E para convencer seus ouvintes, fazem longas orações com suas vozes cuidadosamente impostadas dentro das regras da oratória. Tudo muito bem pensado e planejado. E até gestos cuidadosamente pensados dentro das regras da programação neurolinguística. Há uma diferença abissal entre unção e persuasão. A primeira, só os que estão cheios de Deus possuem. Quanto à segunda, é usada pelos caçadores de almas sempre apostos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Preste atenção a isso em nome de Jesus. E se eu tivesse apenas um conselho para dar no dia de hoje, a todas nós, incluindo a mim, que nos apliquemos em buscar o Senhor dia após dia. Cada um de nós sabe as áreas que ainda precisam ser tratadas em cada um de vocês, em cada um de nós. Sobretudo as questões complicadas das mágoas, das tristezas, das decepções causadas muitas vezes por aqueles muito próximos de nós. Abençoe a cada um deles. Todas as vezes que você for orar, lembre-se daqueles que têm se levantado em oposição à sua vida, ao seu ministério. Ore por eles. Mas não ore assim, Senhor, visita aquele infeliz. Não é para orar assim não. É para orar dizendo, Senhor, eu me levanto na autoridade de Jesus Cristo para abençoar essa pessoa, para liberar perdão sobre ela e abençoar a vida dela em nome de Jesus. Se essa pessoa se deixar ministrar pelo Espírito de Deus, ela vai ser transformada e a glória de Deus vai descer na vida dela. Se não, é problema dela com o Senhor. Já não é mais problema seu. Esse lixo emocional e espiritual vai ser tirado do seu coração e você verá a glória de Deus através daquela sensação de paz, daquela paz que excede todo o entendimento. Nós não somos convertedores, somos anunciadores da palavra. A palavra é quem cumpre seu papel. Que o Senhor, Ele ministre essa palavra ao nosso coração. O que todo esse pequeno arrazoado nos ensina no dia de hoje? Primeira coisa, precisamos anunciar o Cristo sim, em tempo e fora dele. Contudo, só os que tiverem olhos e ouvidos espirituais serão tocados e perceberão. Em segundo lugar, nenhum esforço humano pode contribuir para isso. Essa obra é de Deus. Não é para quem quer ou quem corre, mas para aqueles dos quais Deus se compadece. Tudo vem dele, é para ele e acontece por meio dele. E por último, crer no Cristo, segui-lo e servi-lo implica em sacrifício, e só os que são eficazmente chamados serão também eficazmente habilitados para tal. Amém? Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações no dia de hoje de um modo especial, de um modo singular, ou seja, na vida de cada um de nós. Amém? Vamos orar umas pelas outras.